Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Meu nome é Jaime Marrone, eu peço licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, que é sempre importante a gente pedir licença, né, para tentar conversar um pouquinho, para bater um papo, para expor algumas coisas, né? Como eu disse, meu nome é Jaime Marrone, eu sou professor de física, minha formação é física, minha formação é engenharia mecânica. Não vou, discorrer sobre currículos Lattes, essas coisas, não é o propósito, mas há uma verdadeira intenção de estar fazendo isso, e a intenção é provocar reflexão e debates e para que a gente consiga evoluir nas coisas, evoluir nas ideias e tal. Bem, eu resolvi, num determinado momento, discutir, trazer, fazer vídeos, né, como este. Esse é o primeiro dos vídeos que eu estou fazendo. Eu vou fazer durante um certo tempo. Esses vídeos, eles surgiram de uma necessidade de divulgar o nosso trabalho como pesquisador e também divulgar, reproduzir reflexões, né, acerca das coisas que a gente vai fomentar aqui, que a gente vai falar aqui. Por isso, essa licença para a gente poder expor as ideias. E eu vou contar nesse primeiro vídeo, como uma introdução, a motivação, né, e o porquê esse formato de abordagem que eu estou tentando, né. Bem, como eu disse, a minha formação ela é dentro da área das ciências exatas e há alguns anos dentro da física eu acabei me encontrando numa situação que revelava aí uma angústia de compreensão acerca do que a mecânica quântica chama de objetos quânticos, né? De uma forma bem rasa, objetos quânticos são aqueles que se comportam por vezes como partículas, por vezes como onda. E como é que é o comportamento de partícula, como é que é o comportamento de ondas, né? Ah, o comportamento de partículas, eles têm uma posição definida, uma trajetória definida, você consegue descrever a trajetória de uma partícula, né, bem bonitinha, um carro numa estrada, por exemplo, um ponto material na estrada, né, ou um corpo extenso, mas um ponto material numa estrada, você consegue, né, definir a sua trajetória, né? E o comportamento ondulatório é aquele decorrente, ou tem propriedades, por exemplo, de interferência, de refração, de reflexão, né? Então, ele, na verdade, ele descreve um campo, né, de possibilidades. Você não consegue definir exatamente uma trajetória de um ponto, né? Na verdade, é uma onda. Então, o objeto quântico, por exemplo, um elétron é um objeto quântico, ele tem comportamentos por vezes associados à partícula e outras vezes associado por ondas. Um exemplo interessante desse comportamento do elétron é a experiência da fenda dupla. Depois, conforme o tempo vai passando, eu vou colocar na descrição aí do vídeo um filminho, um desenho que explica de forma muito didática a experiência da fenda dupla. Vocês vão entender esse comportamento como partícula e comportamento como onda, né? De uma maneira interessante, esse experimento da fenda dupla, falando um pouquinho sobre isso, é algo interessante porque quando você coloca um elétron que passa nessa dupla fenda, ele tem um comportamento ondulatório. Então, e quando você quer inferir, por exemplo, alguma coisa, você coloca um medidor, né, que é a tal da influência do observador, o que acontece é que esse comportamento ondulatório ele acaba se transformando num comportamento corpuscular, ou seja, o elétron acaba se comportando como uma partícula, né? Então isso causava a dualidade onda-partícula, né?
causa da dualidade, a onda partícula e tal. E existem várias interpretações na mecânica quântica que sugerem o que seria um objeto quântico. E, lembrando que a mecânica quântica ela é, obviamente, uma teoria física consolidada, ela dá conta de responder uma infinidade de questões, né? Então, está tudo bem. Mas algumas coisas naquela época me intrigavam e ainda me intrigam, né? Que é justamente o tal do objeto quântico. Então tem interpretações, por exemplo, que diz que o objeto quântico ele é uma onda e que o comportamento de partículas, no caso dessa experiência da fenda dupla, o comportamento de partículas é porque aquele pacote de ondas ele acaba de alguma forma reduzindo, né, porque onda ela tem uma onda de probabilidade. Então, ele acaba reduzindo esse pacote de ondas de tal maneira que parece que nessa redução esse elemento, essa onda, se comportaria exatamente ou parecido com uma partícula, né? Então, ele é um objeto quântico, ele é uma onda, mas que num determinado momento na inferência há uma redução do pacote de ondas que se assemelha ao comportamento de partículas. Outras interpretações, como a corpuscular, descreve esse mesmo fenômeno, dizendo não, ele é uma partícula e num determinado momento, na hora que ele produz aquele frame de interferências, na verdade não é uma interferência ondulatória, e sim uma interação dessas partículas com o contexto, com o local onde essas partículas estão se propagando, né? Recipiente, enfim. E existem as outras interpretações, são várias interpretações, que propõem um estado dualístico, né, onde ele é onda, ele é partícula, ou um objeto quântico tem uma característica, ele se divide em uma onda e uma partícula, enfim. Isso tudo a gente vai acabar comentando durante o tempo. E eu, de alguma forma, fiquei intrigado e continuo intrigado, mas nos meus estudos, na minha pesquisa, eu cheguei num momento de epifania, eu cheguei numa situação onde, e se não for nem onda nem partícula? Né? Então, o que seria? Então, eu acabei escrevendo algumas coisas, né, pesquisando, produzi um livro, né, além de artigos e tal, que às vezes são publicados, às vezes não, esse é o motivo da nossa conversa hoje, né, também para justificar isso. Mas escrevi um livro de forma independente, justamente pela dificuldade, né, e tento divulgar e levar essa minha impressão das coisas e desses objetos quânticos, dessa perspectiva, dessa hipótese, para outros lugares, para outras pessoas, outros pesquisadores que desejam, ou que podem, ou que gostariam de dialogar com isso, com as pessoas que têm ideias próximas, que possam contribuir com esse trabalho para a gente aprimorar mesmo, né? E nessa divulgação é que a gente consegue aprimorar essa nossa perspectiva. Então, o livro escrito, ele tem dado vários frutos, né, que é muito legal, porque quando eu vou até a congressos, falo em palestras, mesa redonda, e cada onde eu vou, levo um pouquinho de livro, faço a minha banquinha ali, meu jabá, e vou, vamos discutir um pouquinho sobre isso, então vou levando para as pessoas essa informação, e tem dado resultado, as pessoas ficam intrigadas, né? Outras nem tanto, né? Outras acabam, enfim, né? Isso faz parte do processo de desenvolvimento de pesquisa, né? A crítica faz parte disso, e nós estamos justamente querendo isso, né? Através da crítica construtiva a gente aprimorar nosso trabalho. E nesse sentido, o que a gente percebeu é que os encontros eles acabam tendo a sua pertinência, mas não atinge um público maior. E aí veio a ideia de fazer vídeos curtos para levar esse conhecimento e também procurar pessoas interessadas em discutir isso com a gente, né? Então, por isso que a gente acabou fazendo isso. Então,
o que eu vou fazer? Eu vou pegar o livro e vou ler capítulos desse livro e explicar, ou dialogar, ou conversar um pouco acerca do capítulo que eu vou ler e depois divulgar para todo mundo, quem quiser discutir, aí aparece, manda e-mail, o contato sempre vai estar descrito no vídeo e tal, e para que a gente consiga dialogar. Então a ideia, gente, desse trabalho que começa com esse vídeo, ele é de divulgação. Tá? Nós temos a comunidade acadêmica, de uma forma geral, ela é muito criteriosa, isso é importante, extremamente importante, para que a ciência ela se dê de uma maneira sistemática, isso é importante sim, e em alguns momentos até o crivo da comunidade acadêmica, ele acaba sendo um item importante e às vezes acaba dificultando um pouquinho as novas relações, essa enriquecimento de ideias que acabam tendo que passar por esse crivo e tendo que assumir determinados referenciais teóricos que são importantes, mas que às vezes atrapalham. E aí o que a gente quer fazer é desvincular um pouco isso através dessa coisa um pouco mais próxima que é a internet. Ok? Então aí, muito obrigado pela atenção de vocês. Vou tentar fazer vídeos de 10, 12 minutos, que é o caso aqui, e espero que vocês gostem, espero que vocês interajam com a gente, interajam comigo, interajam com a hipótese da disponibilidade relacional. Aliás, o livro é esse aqui, esse é o livro que a gente vai discutir, e eu vou explicar a capa, tal, é bem sugestivo, é bem interessante, ok? Um grande abraço e até a próxima.